Você falou, passando a premiação, esse é um ponto que pega muito, porque acho que nunca houve, né, uma foto de uma seleção brasileira com o escudo sendo ocultado pela mão dos jogadores. Você não tinha muito a ver com a história, você era o treinador, você fazia parte do grupo, você não era quem definia premiação. O que que aconteceu? Por que que houve aquela ruptura entre os jogadores e a direção da CBF? É parte de um princípio que a gente tocou aqui, muita gente nova, inclusive de direção. Vou dar continuidade à resposta dizendo: no Brasil sai da Copa sem ter definido uma premiação de conquista. Ela inicia valores risíveis hoje, $200 mil, que era 20% de direito de arena do contrato que a CBF tinha com um patrocinador, para dividir por todos. Para dividir por todos. Todos. E muito desses atletas dessa seleção tinham os mesmos patrocinadores que a seleção. Então a discussão parte daí, e há uma mudança. O Eurico sai do processo. Quem liderava a vice-presidência do futebol era o Eurico, era o diretor de futebol. E havia uma confiabilidade grande nesse processo. E a partir daí foram criando-se arestas. E repito, o Brasil foi eliminado do Mundial nas oitavas sem chegar a um acordo, porque o apresentado ele foi se modificando. Primeiro era só para os 23 jogadores, depois 22 mais o treinador, 23 mais o treinador, tira a comissão. Mas eu tive que me envolver de corpo e alma nisso, tentando passar que aquele não era o nosso foco. O nosso foco era a conquista, que marcaria aquela geração, todos nós, na história futebolística e profissional de cada um que estava participando daquele Mundial. Mas não houve esse acordo. Então isso tira o foco. Mais as lesões, pra você tem ideia, dentro do processo já na Europa, o Aldair sai junto com o Valdo para disputar o Mundial de Clubes, a Liga de Campeões, Benfica e Milan, que ganha o Milan de 1-0, gol do Rijkaard. E ele volta lesionado. O Aldair, que eu tinha lançado no primeiro time do Flamengo, lançado na seleção naquele primeiro processo lá atrás, não joga o Mundial, vai jogar o Mundial de 94, se sagrar campeão. Então, essas lesões eu reputo, mas esse problema é que tiraram o maior foco da seleção. E em Mundial, repito, o sacrifício tem que ser grande, de todos, e você não pode deixar uma vírgula interferir no rendimento dentro do campo. Eu acompanhei muito a recuperação, a tentativa de recuperação do Romário, e o Filé, que era a pessoa que estava cuidando dele, ele falava que tinha até uma dificuldade em se colocar diante dos médicos, do pessoal, porque ele trazia algumas coisas novas que o pessoal tinha dificuldade de aceitar. Então ele fazia os tratamentos, segundo ele dizia, até meio escondido, meio dos horários que não estava todo mundo por lá, porque havia uma certa rejeição. Até essa dificuldade me parece que vocês tinham lá, né? Flávio, você tocou num ponto que não existia. O Mundial de 90, pelo problema da lesão do Romário, eu arrisquei em levá-lo. Sempre o achei uma possibilidade de ser uma referência muito grande e lutei até onde foi possível ele ter o rendimento. Mas, quando ele se apresentou, não na Granja Comechá, na Espanha, Isso. fizemos a entrada na Europa através da Espanha, num combinado contra Atlético de Madrid e Real. Ele se apresenta como profissional fisioterapeuta. Eu imediatamente pedi uma reunião para saber dos caminhos que seriam tomados por Romário. Se aquele profissional era importante, se havia necessidade.
E havendo a resposta positiva, por que a seleção não tinha um fisioterapeuta? Então veja como o problema do Romário acabou abrindo o mercado profissional para o fisioterapeuta na seleção e nos próprios clubes. Eu perguntei aos médicos, por que nós não temos esse profissional? E ele não era parte da comissão técnica. Isso. Hoje é parte da comissão técnica. Então até isso contribuiu mais à frente no enriquecimento técnico de conhecimento da comissão técnica de uma seleção. Então o Filé foi incorporado à comissão técnica? Não, ele foi incorporado ao trabalho da seleção, não à comissão técnica. Não tinha dentro do regulamento esse detalhe. É uma esse maluquice profissional. isso, né? Uma maluquice, mas serviu, evidentemente, não só com o trabalho e dedicação do Filé, a necessidade, a lesão com muita tristeza do Romário, mas ajudou a atividade profissional do futebol brasileiro com a incorporação do fisioterapeuta.